Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 155. 5 perguntinhas bem bacanas, bem técnicas, tá? Que a gente vai responder aqui num vídeo curto, tá? Mas que todo mundo compreenda, tá certo? Então fique até o final do vídeo, ok? A primeira pergunta é encaminhada por várias pessoas, né? Eu postei aqui um vídeo sobre armazenamento de sementes, né? E as pessoas me perguntaram o seguinte: se as sementes antes de guardar na geladeira tem que ser seca ou não, né? Realmente faltou esse detalhe, porque como é muitas informações, né, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? E esse feedback é muito importante, tá certo? Então, agradeço a vocês que enviaram essa pergunta, né? A pergunta é o seguinte, né? Se deve secar e como tem que ser armazenado realmente as sementes na geladeira. Olha, tem que realmente secar, tá certo? Se vocês puderem secar ao máximo as sementes, ok? E depois de seco, vocês colocam naquele plástico, né? No zapzinho, tá certo? E vocês vão deixar na geladeira, mas na parte do refrigerador, ok? Normalmente o refrigerador vai estar entre 8 a 12, 15 graus, que já é o suficiente para armazenar essas sementes por um bom tempo, tá certo? Então, eu já armazenei sementes de alface por 2, 3 anos, né, as sementes comerciais, e elas germinaram todas, né? Eu já tive sementes, por exemplo, de tomate, que deixei por 4 anos, né? E elas germinaram perfeitamente, tá certo? Então, esse detalhe é muito importante. É bom secar, tá certo? Bem as sementes para depois vocês armazenarem, tá? No sistema do frio, né? Que seria, no caso, o nosso refrigerador, tá certo? Boa pergunta, obrigado a todos que fizeram essas perguntas, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Débora, né? Ela me faz a pergunta que muita gente me faz, né? Por que que o humus de minhoca, tá? Elas dão um resultado muito bom para o crescimento das plantas, principalmente no cultivo de plantas em vaso. Obrigado, Débora, pela pergunta, né? Realmente, quando o material, né, esse produto é de boa qualidade, né, ela tem, na verdade, produtos, né, que a gente chama de ácidos úmicos, fúlvicos, que na verdade são sintetizados, tá, pela minhoca, né, e esse material acaba servindo como adubo, realmente tem dado muito resultado positivo, tá? No crescimento, no cultivo, principalmente aqui no nosso caso que a gente fala do cultivo de plantas em vaso, né, ou fora do solo, tá certo? Então, esses são alguns dos produtos, né, ácidos úmicos, fúlvicos, que tem nesse produto que é muito interessante, tá certo? Por isso que muita gente acaba gostando, tá? Do humus de minhoca, tá certo? Mas precisa ver, simplesmente precisa dar uma boa analisada para ver se existe mesmo esse produto, né, no produto em caixinha, né, que são comercializados, tá certo? Mas no geral é um produto de boa qualidade, tá certo? Obrigado pela pergunta. Terceira pergunta encaminhado pela Mariana Maria da Silva e pelo Fernandes, né?
Eles me perguntam sobre a corda de fumo, por que que eu não falo sobre a corda de fumo e se ela serve mesmo para uso como inseticida, né? Na verdade, a corda de fumo realmente tem essa função, né, inseticida, mas também como repelente, tá certo? Eu fiz muitas aplicações da corda de fumo, tá certo? Na época em que a gente não tinha muito material, tá certo? Alternativo, ok? Dá resultado? Até dá resultado, mas não efetivamente o melhor produto hoje para você fazer aplicação, uso contínuo desse material, ok? O fumo está cada vez sendo deixado de se utilizar, não somente pelos fumantes, mas por essas alternativas, essas práticas agrícolas, tá certo? Mas você pode sim, tá, utilizar o fumo, ok? Se você estiver interessado, eu tenho toda a técnica, metodologia que eu fiz uso disso, tá? Eu posso fazer num vídeo completo sobre esse tema. Encaminhe mensagens para mim, solicitando esse vídeo que a gente faz, tá certo? Obrigado pela pergunta, ok? A quarta pergunta encaminhado pela Regina, ela me disse que já tem uma jabuticabeira no vaso, né? Tá grande, ela tem 3 anos, né? E nunca deu jabuticaba, né? E ela me pergunta se isso é comum. Olha, Regina, se essa planta ela originou-se da semente, isso é comum, tá? Eu já cheguei a ver jabuticabeira que levou 7, 8 anos para dar o primeiro fruto, ok? Esse é o tempo que se leva, tá? Da fase juvenil para a fase adulta, ok? Por isso que muita gente utiliza, tá? As plantas enxertadas, tá? Existe essa a metodologia, a gente já falou alguma coisa aqui, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir esses vídeos também. É por isso que a sua planta ainda não floresceu e não frutificou. Provavelmente seja isso, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu, Regina? A quinta pergunta é encaminhada pela Marcelina, ela é do Uruguai, né? Obrigado, Marcelina, tá certo? Ela me pergunta se eu conheço o Uruguai, né? Se eu já tive lá em Uruguai, né? Marcelina, obrigado pela pergunta, né? Eu tive sim, ok? O governo do seu país, do Uruguai, me convidou para dar uma palestra quando eu lancei o meu primeiro livro aqui na Universidade Federal do Ceará, tá? Eu lancei o livro de cactos e suculentas, né? Tá? Eu vou deixar aqui do lado, né? E isso foi em 2010, né? E em 2011, tá? Eu tive esse convite do governo uruguaio e tive por uma semana, tá? Aí em Uruguai, onde eu dei uma palestra, né? Um mini curso de 3 dias, tá? E o pessoal que esteve envolvido nesse evento, né, me levou para vários lugares, eu conheci vários parques, inclusive, né, foi muito bacana, foi muito bacana. Um povo muito alegre, né, receptivo, tá, respeitoso. Gostei muito de ter ido aí, ok? Isso foi a minha primeira e quem sabe, né, a gente possa ter uma outra oportunidade aí no Uruguai, tá certo? Obrigado pela pergunta, né? E quem sabe, né, eu esteja aí em breve, tá certo? Obrigado, viu, Marcelina? Bom, vocês viram, né, algumas perguntas bem técnicas que a gente tenta passar aqui de uma forma mais simples, né? Mas se vocês puderem, assista, né, outros vídeos correlacionados com as perguntas. São muitas perguntas, muitas respostas que eu já coloquei aqui e muitos vídeos, né? Muitos vídeos mesmo que a gente já tem aqui, tá certo? A gente já tem mais de 900 vídeos, né? Muitos assuntos, vale a pena você conferir, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo,
tá? E principalmente inscreva-se nesse canal. Assim vocês vão estar ajudando bastante o nosso trabalho aqui, o nosso canal, ok? Eu conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Bom, como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma entidade, né, assistencial. Eu estou dedicando o vídeo de hoje para o lar Amigo de Jesus, tá? Da irmã Amiga Conceição, que acolhe nesse lar crianças em tratamento de câncer, tá? Eles são, vêm crianças do Brasil todo praticamente, né? E é um lar que dá refeições, tá? Moradia, assistência social e tudo, tá? Se vocês puderem doar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, roupas, alimento não perecível, brinquedos, tudo isso ajuda esse pessoal. Entre em contato e ajude você também. E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? Todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.